Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amada igreja, a graça e a paz do Senhor, amém? Na semana passada, o irmão Dionísio trouxe aí um estudo, a oração de Moisés, onde ele falou muito sobre o comprometimento, Orar é se comprometer, E hoje nós vamos falar sobre oração e restauração, Hoje é dia 2/7/2020. Esse estudo ele tem por objetivo compreender que precisamos nos lembrar de quem Deus é, de quem nós somos e do que só Deus é capaz de fazer. É a nossa identidade cristã, irmãos. A partir do momento que nós temos a nossa identidade em Cristo, a gente entende, quem é Deus, quem nós somos em Deus e qual a dimensão do poder de Deus. Compreender que quando o povo de Deus se humilha, busca a face do Senhor e se arrepende, Deus ouve, perdoa e cura a terra. Humilhar-se diante de Deus a fim de que a nossa nação seja restaurada. Interessante que esse texto, que Deus vai falar com a gente, que está em 2 Crônicas 7, 14 e 15, é um texto que já foi mencionado há mais de 3.000 anos, para o rei Salomão, que ainda muito jovem assumiu o reinado de Israel, e na inauguração do templo, um templo edificado por ele, por Salomão. Então o Senhor Deus dirigiu essas palavras. Deus então estava prometendo curar a terra, restaurar a nação como resultado da oração. E o texto é esse, 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Então Deus promete para aquele povo, Deus promete para Salomão, que se o povo voltasse à sua presença, a restauração ela iria acontecer. E também houve ali uma convocação dirigida exclusivamente ao povo de Deus. Deus não estava falando para um povo diferente, era para o povo de Deus. Quem é o povo de Deus, irmãos? Quem está incluído nesta convocação? Quem é o povo que chama pelo nome de Deus? Antes de Jesus, os povos de Deus eram todos descendentes de Abraão. Ou seja, o conceito de povo de Deus tinha a ver com uma etnia, com descendências, com árvores genealógicas. Mas, depois de Jesus, o conceito do povo de Deus passou a ser percebido de uma outra forma. Jesus disse que o povo de Deus é todo aquele que faz a vontade do Pai. Então a pergunta é: nós fazemos a vontade do Pai? Nós cremos na Bíblia como um livro sagrado, como um livro que contém a palavra de Deus, como um livro que não contém erros, como um livro, um manual do ser humano. Nós cremos no foco principal da Bíblia, que é apresentar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então nós somos o povo de Deus, irmãos. É isso que nós declaramos, Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador. Que a Bíblia toda ela é fundamental para o nosso crescimento. Mas o foco principal é o entendimento de quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para mim, quem é Jesus para você. O que ele fez por mim, o que ele fez por você. Hoje nós entendemos também que não é mais possível se definir povo de Deus por critérios étnicos, raciais, culturais ou geográficos. Ou seja,
Não existe um proselitismo de você falar que somente aquele povo é o povo de Deus, somente este é o povo de Deus, ou somente o povo de Deus também, o povo de Deus está localizado ali no Oriente Médio. Não, irmãos. O povo de Deus é todo aquele que crê na palavra de Deus, todo aquele que aceita os seus mandamentos e busca uma renovação na sua vida, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Esse é o povo de Deus. Então esse critério de povo de Deus hoje ele é um critério universal, né? Um critério universal. Não tem mais uma etnia, uma raça, um povo, mas é povo de Deus todo aquele que serve a Deus, todo aquele que aceita os seus mandamentos. E ele vai falar assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? O que é humilhar, né, para você? O que é humilhar para mim? Aqui o autor ele vai definir: humilhar-se é admitir seus pecados e erros. Humilhar-se é despir de arrogância, é se despir do orgulho. Humilhar-se é saber que a resposta que buscamos não virá por causa das nossas virtudes, mas sim por causa da bondade de Deus, irmãos. Então, humilhação não tem nada a ver com a casa que mora, com o bairro que mora, com o carro que anda. Não. A humilhação não tem nada a ver com isso. Humilhar-se é um coração quebrantado. É um coração reconhecedor, né, de que somos falhos, que somos pecadores, mas que necessitamos da graça de Deus. Humilhar-se é reconhecer, né, que nós não somos nada sem Deus. Aliás, há um tempo atrás, uma frase que me chamou muito a atenção, né, até hoje eu tenho ela gravada na minha mente, quando eu passava por uma avenida, lá em Curitiba, se não me engano, a Avenida Silva Jardim, tem um muro, né, de um condomínio, e nesse muro estava escrito assim: Deus é Deus sem você, e você é quem sem Deus, né? Ou seja, eu aceitando, me humilhando diante dele, reconhecendo a grandeza dele ou não, ele continua sendo Deus, né? Então a palavra de Deus também vai falar ali no verso ali, 2 Crônicas 7,14, né? Se humilhar e orar, né? O que é orar? Orar é pedir ajuda, porque só ora aquele que sabe que depende de Deus. Quem não tem essa consciência, não ora, né? Nós fazemos trabalhos, né, do Café Solidário, né? E uma certa pessoa, onde foi solicitado para que nós orássemos por ela, aliás, o pastor Erno, né, foi solicitado para que ele solicitou: você aceita uma oração? A pessoa deu um passo para trás e falou: não quero oração. Não foi uma vez, não, aconteceu mais vezes a pessoa não querer orar. Então orar, né, é reconhecer que Deus é soberano, reconhecer que nós precisamos de oração e crer, porque não adianta orar se não crer, né? Precisamos aprender a orar por todas as coisas, irmãos. Filipenses 4,6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças, né? Não existe nenhuma dimensão da nossa existência que deve ficar fora da nossa vida de oração, irmãos. Toda nossa vida, todas as nossas ações, né, devem ser colocadas diante de Deus. Precisamos aprender a nos submeter à mediação de Jesus, né? Em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quando lhe pedirdes em meu nome. Então, em João 16:23, né? Em João 14:13 também vai dizer assim: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Porque nós
só temos acesso a Deus pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós nunca podemos esquecer disso, irmãos. A cruz do Calvário nos direciona o caminho a Cristo, né? Por isso que Isaías 53 vai falar: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque o nome de Jesus funciona não como uma senha para se obter tudo o que queremos, mas como um filtro para obtermos tudo o que precisamos segundo a sua vontade. Por isso nós aprendemos por que nós oramos no nome de Jesus, né? E Efésios 6,18 vai falar assim, ó: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Então nós não devemos lutar sozinho. Não lute sozinho. Coloque tudo diante de Deus. Precisamos estar atentos, né, à maneira como Deus está respondendo às nossas orações, irmãos. Porque muitas vezes nós oramos, mas não temos tempo de nos aquietarmos no nosso coração e falar: Senhor, estamos ouvindo. Muitas vezes nós estamos tão agitados no nosso dia que a gente ora. Mas quando Deus quer falar, a gente não tem tempo para ouvir a sua voz. E atropela tudo pela nossa frente, irmãos. Então, e fica um alerta para a gente. E o autor, né? Ele vai falar assim: buscar a minha face, né? Lá em 2 Crônicas 7,14, continuando aqui, ele vai falar assim: se humilhar e orar, buscar a minha presença, ou buscar a minha face. O foco da nossa oração, irmãos, é o Senhor Deus. Mais do que uma bênção do Senhor, você quer o Senhor da bênção da sua vida? Né? Ou seja, muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem se comprometer com o Senhor da bênção. E toda bênção, toda promessa de Deus, né, ela vem acompanhada de uma, não vou dizer uma exigência, mas de um chamado de Deus, né? Uma mudança de atitude. Não tem nenhuma promessa de Deus que ela não vem acompanhada de um pedido de Deus, né, para que você mude de vida. Por isso que ele fala: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e converter de seus maus caminhos, veja bem, aí sim ele vai falar: então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitas vezes nós queremos, né, o povo quer que Deus abençoe, que Deus faça mudanças, que Deus traga restauração, mas não quer orar, não quer buscar, não quer se arrepender, né? Então, mudança de atitude, né? Mudança de comportamento, quebrantamento de coração, né? Reconhecimento da soberania de Deus, de quem é Deus, de quem nós somos em Deus e o que Ele pode fazer por nós. Tudo isso, irmãos, né, faz com que o Senhor nos ouça. Lembrar de quem de quem nós somos e do que só Deus é capaz de fazer. Essas palavras, irmãos, elas apelam para a nossa capacidade de recordação, porque todas as vezes que nós esquecemos de Deus, nós passamos a andar por caminhos maus. Não tem como andar com o pé em dois barcos, né? Nós entrarmos numa água, colocar um pé num barquinho, outro em outro, nós vamos cair e afundar. Então, nós devemos nos direcionamento da nossa vida, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Por que precisamos orar, irmãos? Há coisas das quais precisamos nos lembrar. Por quê? Dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei, e curarei a sua terra, ou sararei a sua terra em algumas versões, né? Ou seja, isso é ter a certeza de que Deus ouve, perdoa e cura. Esse momento ao qual nós estamos passando hoje, irmãos, é importantíssimo nas nossas orações, né? Porque nós temos certeza que só Deus é capaz de livrar
o homem de livrar esse mal que está sobre a terra, irmãos. Só Deus tem essa capacidade, mais ninguém, né? Deus garante que as nossas orações pelo povo nunca ficariam sem respostas. Quando o povo de Deus se humilha, busca a face do Senhor e se arrepende, Deus ouve, perdoa e cura a terra, irmão. Por isso é importante, irmãos, nós orarmos, né? Orarmos pelos nossos políticos, orarmos pelos nossos governantes, orarmos pelos nossos familiares, orarmos por aqueles que estão caídos nas ruas, por aqueles que nós estamos trabalhando, né? Aliás, eu agradeço a Deus pela vida dessa igreja, irmãos. Uma igreja que tem orado, tem buscado, tem levado a palavra do Senhor, né? Cada um dentro do seu ministério, cada um dentro daquilo que Deus tem chamado, irmãos, mas sozinho ninguém vai em lugar nenhum. Mas juntos, né, a gente chega mais longe e o risco de errar é menor, né? Então, Deus quer usar, que fica um alerta para nós, Deus quer usar o seu povo, Deus quer me usar e quer usar a cada um de você para transformar o destino da nossa nação. Nunca devemos limitar quando, como e quanto é capaz de agir. Só Deus é a nossa rocha e fortaleza. Precisamos continuar orando e intercedendo pela nossa nação. Irmãos, toda vez que nós abordamos, né, aí alguns moradores de rua, no caso do Café Solidário, há alguns que ao olhar humano, irmãos, não tem, você fala assim, não tem mais jeito. Mas aí o Espírito fala, tem jeito. O Espírito Santo tem mostrado a cada um de nós que trabalhamos ali na frente, ali nas ruas, irmãos, para quem nós devemos aprofundar a palavra. O Espírito Santo tem direcionado cada passo nosso, irmãos. Por isso que eu sou grato a Deus pela vida dessa igreja, irmãos. E para a gente concluir, irmãos, este momento de oração, né? Eu queria estar agradecendo a Deus, né? Porque apesar desse vídeo estar sendo gravado hoje, no dia 2, né? Ontem, no dia 1, nós fomos levar um rapaz lá no projeto Carvalho de Justiça, desculpa, me perdoe, Carvalho de Justiça, né? Sob a responsabilidade do pastor Jaime, e foi eu e o Flávio, aliás, levamos o Antônio Carlos lá, irmão. Então continue orando pela vida do Antônio Carlos, né, que iniciou ontem. Com certeza as primeiras semanas dele vai ser muito difícil, tá? Orem por ele. Orem pelo Tiago também, que logo mais nós vamos ver um testemunho dele aí, né, testemunhando a graça de Deus que tem feito na vida dele. E ore pelo pastor Jaime, que está à frente lá. E ore por cada pessoa que está ali, se tratando ali, irmãos, porque é um projeto abençoado por Deus, né? E assim nós terminamos nossa lição de hoje. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Oração e restauração, né, tem tudo a ver, irmãos. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Amém.